Minha professora de inglês fez a gente assinar um termo de silêncio absoluto na sala. E depois, me colocou de castigo por eu ter sussurrado para ajudar um colega que estava tendo uma crise de pânico enquanto ela corrigia as provas. Eu estava na aula de ciências e fui pegar o que eu achava ser minha barrinha de granola na mochila. Na primeira mordida, senti algo estranho. O gosto estava diferente. Pasta de amendoim. A barra de proteína do meu amigo deve ter se misturado com a minha quando estudamos juntos. Preciso da EpiPen urgente. Eu já sentia a garganta fechar e o pânico tomou conta. Acabei de comer amendoim. A professora substituta ergueu os olhos da mesa, onde ela mesma comia amendoim do pacote. Para de drama. Isso é coisa da sua cabeça. Alergia não existe. Não, você não tá entendendo. Minha língua já inchava. A EpiPen tinha ficado em casa. Achei que estaria segura porque toda a sala tinha uma de emergência. Por favor, o armário de medicamentos. Senta aí. Ela se levantou, mas ao invés de abrir o armário, só encostou nele. Quando eu disse pros meus pais que era alérgica a gatos, eles me trancaram num quarto com 3. No dia seguinte, eu tava ótima. Kate pulou para o armário. Ela não tá fingindo. Ela precisa de ajuda agora. A professora bloqueou a passagem. O único perigo aqui é o que ela mesma tá criando na cabeça. E então, ela fez algo que eu nunca vou esquecer. Caminhou até a porta, virou a chave e colocou no bolso. Ninguém sai até ela admitir que tá fingindo. Esse vitimismo vai acabar com a geração de vocês. Chama o SAMU! Alguém gritou pegando o celular. Celulares na caixa, agora! A professora pegou a caixa de celulares. Ou todo mundo vai ser suspenso. Minha garganta estava travando, parecia que alguém apertava um cinto em volta dela. 6 minutos. Era o tempo que eu tinha antes do inchaço ficar irreversível. O número que meu médico me fez decorar. Foi quando meu ex, Daniel, resolveu se meter. Ela fez esse teatro igualzinho ano passado. A professora sorriu pra ele. Viu? Até ele sabe que é mentira. Ela voltou pra minha carteira com o pacote de amendoim. Meus pais provaram que a alergia é psicológica quando eu tinha 5 anos. Pegou um punhado e, devagar, esmagou tudo na minha mesa. Terapia de exposição. É pro seu próprio bem. O pó espalhou por todo lado. O sangue começou a escorrer do meu nariz. Meus lábios já estavam enormes. Kate gritou. Olha pra ela! A professora empurrou a Kate de volta pro lugar. Reação psicossomática. Ela acredita que vai morrer e o corpo só acompanha. Então o Tommy levou a mão ao pescoço. E acho que ele também era alérgico, porque os olhos dele começaram a inchar até se fecharem. Não tô enxergando, não tô enxergando. E aí a sala virou um caos. Todo mundo revirava as mochilas, jogando coisa pra todo lado. Alguém tem uma EpiPen? Sarah chorava, limpando meu nariz com a camiseta dela. Por favor, não morre, por favor, não morre. Jack correu até a porta e começou a puxar. Abre isso agora, por favor. A professora riu. Senta aí ou vai ser expulso. Jack continuou forçando a maçaneta, a porta tremendo toda. Socorro! Alguém! Outros alunos começaram a bater na porta com os punhos. Pela janelinha, o Sr. Peterson, da sala do lado, espiou, mas a professora ficou na frente, fez sinal de joia e fechou a persiana. Ele foi embora. Isso é sequestro! Gritou Kate. 3 minutos. O sangue ainda pingava do meu nariz. Tommy arranhava o pescoço. Lisa vomitava num canto, de puro desespero. 2 meninas se abraçavam chorando. Alguns só ficaram parados, sem reação. A professora ainda riu. Atuação digna de Oscar, mas exagerou no sangue falso. O Jack, meu quase ficante, tentou me ajudar com respiração boca a boca, enquanto eu ainda estava consciente, sufocando. O Daniel me derrubou no chão. Eu conheço ela melhor. É, por isso chamou ela de dramática, retrucou Jack. Olha isso, brigando pela atenção da drama queen. A professora comeu mais um amendoim. É tudo isso que ela queria. Eu já sentia meu corpo ficando roxo, espuma se formando nos cantos da boca. Kate quebrou o armário de medicamentos com uma cadeira. A professora agarrou o pulso dela. Destruição de patrimônio. Você vai ser expulsa. Ela tá morrendo! Mike derrubou a professora por trás. Quer ser presa por agressão? Vou denunciar todo mundo! Eu saí da cadeira, mas nem conseguia mais ficar em pé. Pensava só no extintor de incêndio pendurado na parede. Literalmente tive que engatinhar até ele. Olha o show dela. A professora gargalhava. Só quer chamar atenção. Meu corpo já não era meu. Num segundo, eu me preparava para arremessar o extintor na porta. No outro, cobria o rosto para não levar vidro na cara. Crash. A professora se virou. Vandalismo! Vocês vão pra cadeia! Estiquei o braço pelo buraco. Cortei no arame, tentando achar a trava. Parem ela! A professora gritou. Mas Mike e Kate seguraram ela. Virei a chave. A porta abriu na hora. Caí no corredor bem quando outros professores chegaram correndo. Chama o SAMU! Alguém gritou. Lá de dentro, a professora ainda berrava. Estão todos fingindo! Isso é histeria coletiva! Os paramédicos disseram que eu fiquei clinicamente morta por 3 minutos. Me reanimaram ali mesmo no corredor, enquanto chegavam mais ambulâncias. A senhorita Blade foi demitida e proibida de trabalhar em qualquer escola da região. 2 semanas depois, estávamos na sala quando o professor veio dar uma notícia. Depois de descobrir que teria perda de visão permanente,
O Tommy tirou a própria vida. Tudo culpa da senhorita Blade. Foi aí que percebi que só demitir ela não era suficiente. A gente precisava dar um fim nisso. Essas palavras ficaram ecoando enquanto todo mundo ficava imóvel nas carteiras. A mão da Kate achou a minha debaixo da mesa e apertou tão forte que meus dedos estalaram. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados, mas tinham um brilho diferente de raiva e decisão. O sinal tocou e os alunos começaram a ir embora, mas a gente ficou ali até a sala esvaziar. Kate se inclinou e sussurrou que demitir a senhorita Blade não era nem de longe o bastante. Eu só consegui concordar com um aceno, porque minha garganta travou. Depois da aula, fui direto para a consulta de retorno no hospital. O médico passou uma câmera pela minha garganta, tirou fotos das cicatrizes e me mostrou as imagens no computador, apontando as áreas lesionadas. Minhas vias aéreas ficaram permanentemente reduzidas em 15%. Ele me fez treinar com a nova EpiPen várias vezes, espetando numa laranja até pegar o jeito. Só depois de me ver acertar 3 vezes, ele liberou minha alta. No dia seguinte, andando pelo corredor principal da escola, vi o Sr. Peterson vindo na minha direção. O rosto dele ficou branco quando me viu, e ele praticamente correu para dentro de uma sala vazia. Fiquei parada ali, com os punhos tão apertados que as unhas chegaram a marcar minha palma. Ele me viu praticamente agonizando pela janela e simplesmente foi embora. Naquela noite, meu celular vibrou com uma mensagem da Kate, dizendo que estava criando um grupo com todo mundo daquela sala. Primeiro entrou a Sarah, depois o Mike, depois o Jack, até a Lisa, que tinha passado mal, entrou. Precisávamos combinar nossas versões para nos prepararmos para o que vinha pela frente. No dia seguinte, minha mãe me levou até a delegacia. O policial que colheu meu depoimento me fez repetir várias vezes a parte da porta trancada, anotou cada detalhe daqueles 6 minutos, e eu fiquei 2 horas sentada naquela cadeira de plástico dura, relembrando tudo sem parar. Ele ainda quis saber se eu tinha alguma prova além do que todo mundo contou. O velório do Tommy foi 3 dias depois, no ginásio da escola. Metade da nossa turma de ciências apareceu. A outra metade preferiu se afastar. A mãe dele ficou lá na frente segurando a foto da escola. Quando todo mundo já tinha ido embora, fui até o mural de fotos dele. Encostei na foto e prometi que a professora Blade ia pagar por tudo. Na segunda-feira, a escola inteira só falava disso, mas não do jeito que a gente esperava. Teve aluno dizendo que era tudo exagero, histeria coletiva, que a gente estava fazendo tempestade em copo d'água. Na hora do almoço, uma menina de outra turma comentou que o Tommy estava só querendo chamar atenção com essa história da cegueira. Joguei minha bandeja no lixo e saí antes de perder a cabeça. O Jack veio falar comigo depois da aula, perto do meu armário, todo sem jeito, pedindo desculpas por ter tentado me reanimar enquanto eu ainda estava consciente. Ele disse que entrou em pânico, não sabia o que fazer. Eu disse que estava tudo certo, mas só de lembrar da boca dele na minha enquanto eu sufocava, já me dava um frio na espinha. Mais tarde, o Daniel me mandou uma mensagem enorme, e toda confusa no Instagram. Ele pediu desculpas, mas meio que não pediu. Disse que só queria acalmar a situação. Alegou que ainda me conhecia melhor do que qualquer um, e só estava tentando ajudar. Quando cheguei na parte em que ele sugeria a gente conversar pessoalmente, bloqueei ele na hora. No dia seguinte, a enfermeira da escola me chamou para explicar o novo protocolo de alergias. Ela me mostrou as estações novas de EpiPen espalhadas pelo prédio, todas trancadas em caixas especiais. Cada caixa precisava de uma chave diferente, e as chaves ficavam só na secretaria. Ela me deu um cartão plastificado com os locais marcados, mas ficou claro que, numa emergência, ninguém ia ter acesso rápido. Naquela tarde, recebi um e-mail do distrito escolar. Li sentada na cama, ainda me sentindo mal. O assunto era só: atualização importante sobre incidente recente. No corpo do e-mail, 3 frases. A professora Blade foi demitida e proibida de trabalhar em qualquer escola do estado por conta de um incidente com protocolos de segurança dos alunos. Não citaram que eu fiquei 3 minutos sem respirar, que o Tommy ficou cego. Nada do que realmente aconteceu. Minha mãe só leu por cima do meu ombro e largou o celular de qualquer jeito. A Kate apareceu lá em casa por volta das 7, com um caderno cheio e uma pasta de papéis. Espalhou tudo na mesa e disse que a gente tinha que anotar cada detalhe do que lembrava. Todos os sintomas que eu ainda sentia. Se quisesse realmente derrubar a professora Blade, precisava de provas de verdade, não só da demissão. Minhas mãos ainda tremiam de vez em quando, e eu ficava tonta se levantasse rápido demais. A Kate foi anotando tudo com aquela letra caprichada dela. No dia seguinte, a escola ligou dizendo que o diretor Barfield queria falar comigo, e com a minha mãe imediatamente sobre a situação. É um absurdo esse negócio de proibir amendoim, mas deixar uma professora transformar a aula de ciências num verdadeiro filme de terror, com lanche e tudo, enquanto a gente corria risco de vida. Chegando lá, ele estava todo sério, mãos cruzadas em cima da mesa, dizendo que precisava lidar com o caso com discrição, sem chamar atenção ou prejudicar a imagem da escola. Minha mãe levantou tão brava que a cadeira caiu e perguntou se ele achava que ver a filha quase morrer era algum tipo de drama exagerado. Ele ainda teve coragem de dizer que a escola já tinha tomado as providências necessárias e que era para seguir em frente. 2 dias depois, um detetive chamado Darren Boudreau ligou lá em casa, dizendo que estava encarregado de investigar possíveis acusações criminais, inclusive colocar menores em risco e cárcere privado contra a professora Blade.
À tarde, ele apareceu com um gravador e me entrevistou por quase 2 horas. Quando contei que ela trancou a porta, ele parou de escrever, olhou pra mim e disse que aquilo mudava tudo, porque, além do resto, isso era cárcere privado. Naquela noite, tentei estudar, mas comecei a sentir falta de ar e parecia que estava de novo no chão da sala, tentando chegar na porta enquanto minha garganta fechava. Peguei um caderno e comecei a escrever tudo o que lembrava daqueles 6 minutos, porque precisava tirar aquilo da cabeça antes que me enlouquecesse. Escrevi sobre o gosto da manteiga de amendoim, o sangue escorrendo do nariz, o chão gelado nas mãos enquanto eu rastejava. A Kate organizou uma reunião na casa dela com quem quisesse ajudar, e a gente ficou no porão montando um plano. Decidimos que acabar com a professora Blade significava 3 coisas. Ela precisava responder criminalmente e ser presa. A gente ia processar ela para tirar tudo que desse, e ainda garantir que todo mundo soubesse exatamente o que ela fez, para nunca mais colocar a vida de outro aluno em risco. A Kate pediu pro Mike pesquisar casos parecidos. A Sarah ficou responsável por juntar os laudos médicos. Cada um ficou com uma tarefa. Minha mãe achou um advogado chamado Gray Bellamy, especialista em negligência escolar, e fomos no escritório dele, que era cheio de prêmios na parede. Ele explicou que a gente só venceria se provasse que a escola sabia ou devia saber que a professora Blade era perigosa. Ou seja, a gente tinha que conseguir o histórico profissional dela e possíveis reclamações em outras escolas. Nessa fase de juntar provas, podíamos pedir todos os arquivos dela para ver se a escola ignorou algum sinal. Comecei a fazer terapia com o Dr. Emmett Bloom 2 vezes por semana, porque eu tinha crises toda vez que sentia cheiro de amendoim ou ouvia uma porta se fechando. Ele me ensinou uns exercícios de respiração, contar até 4 para inspirar, segurar por mais 4 e soltar em 4 tempos, e até que ajudou um pouco. Ele disse que o que eu vivi foi um trauma de verdade, que minha raiva fazia todo sentido, e que eu não precisava me sentir culpada por querer justiça. Uma semana depois, apareceu um tal de Gordon Bowles, do jurídico do distrito, marcando entrevistas com todo mundo que estava na sala naquele dia. Ele foi até a escola, chamou a gente um por um, mas dava na cara que o objetivo era proteger a escola de um possível processo, porque só fazia perguntas puxando pra escola, tipo se a gente não tinha entendido errado o que a professora Blade queria dizer, ou se ela só estava tentando ensinar que a gente devia estar preparado. Teve uma hora que ele perguntou pra Kate se ela achava que a senhorita Blade talvez fosse abrir o armário depois de fazer o que queria, e a Kate respondeu. A senhorita Blade ficou me olhando ficar roxa, espumando pela boca, então que ponto ela estava tentando provar exatamente? Depois disso, um repórter local, Jasper Beckwith, começou a ligar para todo mundo querendo ouvir o nosso lado para uma matéria que ele estava investigando. A Kate achou que a gente devia falar com ele para contar a verdade, mas o Gray Bellamy sugeriu esperar um pouco até saber qual era a dele, porque jornalista às vezes distorce tudo e faz a vítima parecer culpada. 2 dias depois, lá estava eu sentado no escritório do Gray Bellamy, no centro, assinando uma montanha de papéis enquanto ele explicava cada um. Ele ia mostrando as partes sobre depoimentos de testemunha, o lance da porta trancada, e a assistente dele tirando cópia de tudo. O valor dos honorários era altíssimo, bem acima do que minha família poderia pagar, mas ele falou que depois a gente podia negociar um acordo, só quando o caso fosse resolvido. Minha mãe também teve que assinar porque eu ainda era menor, e a mão dela tremia quando colocou o nome no papel. As paredes do escritório do Gray estavam cheias de recortes de jornal de casos que ele já tinha vencido. Contei 12 só de escolas, enquanto ele me explicava como funcionava toda a investigação e os depoimentos. Ele disse, ter 15 testemunhas que viram tudo faz desse caso um dos mais fortes de negligência que já peguei. 3 dias depois, a escola anunciou a vigília do Tommy, e todo mundo teve que ir andando até o campo de futebol, no 5º período. Montaram um microfone na linha de 50 jardas e os alunos foram falando, um de cada vez, sobre como o Tommy era um amigo incrível. Quando um menino do 2º ano comentou que o Tommy passou a última semana morrendo de medo de perder o resto da visão, não aguentei ficar lá. Meu peito apertou de um jeito que mal conseguia respirar e acabei vomitando atrás das arquibancadas, enquanto o resto do pessoal ficou para acender vela. O Daniel veio atrás de mim e começou com: "Eu nunca quis te machucar aquele dia na sala." Eu virei e falei: "Você me chamar de dramática enquanto eu estava morrendo é uma coisa que nunca vou perdoar." Ele ficou parado, de boca aberta, enquanto eu voltava pro estacionamento sem dar chance dele responder. Naquela tarde, o Gray me ligou para avisar que tinha feito os pedidos oficiais de documentos pro distrito, pedindo os certificados de treinamento da Sra. Blade e todos os e-mails sobre o ocorrido. O distrito tinha 30 dias para responder, mas ele alertou. Eles provavelmente vão dizer que alguns documentos sumiram ou não foram arquivados direito. O Gordon Bowles, do distrito, marcou outra entrevista comigo para a semana seguinte, e o Gray fez questão de estar junto como meu advogado. O Gordon ficava tentando colocar a culpa só na Sra. Blade, como se ela fosse só uma professora ruim, sem perguntar do armário trancado ou do Sr. Peterson saindo da sala. Eu fiz questão de repetir esses 2 pontos 3 vezes, enquanto o Gordon digitava no notebook e nem olhava na minha cara. Nesse meio tempo, o Jasper Beckwith entrevistava outros alunos,
e a Kate contou que ele já tinha conversado separado com 5 pessoas sobre tudo o que rolou. Ele até mostrou pra Kate a linha do tempo que estava montando, pra provar quantas chances os adultos tiveram de evitar aquela tragédia. Ela disse: "Ele ficou arrasado quando contei do Tommy chorando de medo de ficar cego e de como ele estava apavorado nas últimas semanas." O detetive Boudreau me ligou enquanto eu fazia dever de casa para dar um retorno sobre a investigação criminal. O promotor estava considerando denunciar a Sra. Blade por cárcere privado e exposição de menor ao perigo, com base nas provas. Ele falou: "Ter 2 alunos com reação grave e a morte do Tommy torna o caso muito mais forte do que se fosse só com você." Na minha próxima sessão com o Emmett Bloom, a gente conversou sobre minha raiva e como isso estava me consumindo. Ele me ajudou a perceber que destruir a Sra. Blade não era o objetivo real, e sim impedir que ela prejudicasse outra criança no futuro. Só de pensar assim, já deu um alívio, mesmo que a raiva continuasse queimando dentro de mim toda noite. O Gray tentou conseguir as imagens das câmeras de segurança do corredor, aquelas que mostrariam o Sr. Peterson indo embora, mas a escola alegou que estavam sob ordem judicial. Ele até sorriu quando me contou: "Isso é ótimo porque agora eles não podem apagar nem alegar que as câmeras estavam quebradas." No dia seguinte, ele mandou cartas oficiais de preservação tanto para o distrito quanto para a agência dos professores substitutos. Tudo com a AR. Essas cartas obrigavam a guardar todos os documentos sobre a Sra. Blade, incluindo registros de treinamento e reclamações antigas de outras escolas. Ele explicou: "Às vezes as empresas perdem documentos antes do julgamento, mas agora, se sumir alguma coisa, eles podem responder criminalmente." Nessa mesma semana, o jornal local publicou um artigo de opinião que me deixou furiosa. O autor chamou tudo que a gente estava passando de histeria coletiva e disse que a Sra. Blade era vítima de pais superprotetores mimando demais os filhos. Escreveu que hoje em dia exageram nas alergias e que professor não devia ter que lidar com problema médico de aluno. Os comentários na internet viraram um campo de batalha. Teve gente contando histórias horríveis de alergia, dizendo que a Sra. Blade devia estar presa, e outros dizendo que a gente estava exagerando só para chamar atenção ou ganhar dinheiro. Minha mãe passou horas tirando print dos piores comentários para mostrar pro nosso advogado, enquanto meu pai ficava andando de um lado pro outro na cozinha, lendo tudo em voz alta. Os pais da Kate tiveram que trocar o número do telefone depois que alguém publicou na internet. No fim das contas, o pedido de documentos do Gray trouxe umas coisas bem interessantes. A Sra. Blade já tinha 2 reclamações anteriores em outras escolas que ninguém sabia. A primeira vez foi há 3 anos, quando ela não deixou um menino diabético medir a glicemia, e ainda disse que ele só queria chamar atenção. Igualzinho falou pra mim. O menino acabou desmaiando e bateu a cabeça na carteira. A segunda reclamação veio no ano passado, numa escola de ensino fundamental, porque ela proibiu uma menina de usar o inalador bem no meio de uma crise de asma. No dia seguinte, os pais tiraram a menina da escola e fizeram uma queixa, mas ficou por isso mesmo. O Gray fez cópias de tudo e juntou a nossa pilha de provas. A situação só piorou quando um colega nosso foi para as redes sociais dizendo que a Sra. Blade queria matar a gente por causa de seguro de vida. Espalharam por aí que ela tinha seguro de vida para todos os alunos, o que era uma baita mentira. O post viralizou antes que alguém conseguisse apagar, e logo todo mundo achava que a gente era um bando de conspiracionistas malucos. A Kate conseguiu que a publicação fosse apagada, mas já era tarde. Os jornais começaram a nos chamar de os alunos que gritavam lobo, e passaram a duvidar se a gente não estava só inventando tudo. O Gray teve que soltar uma nota explicando que aquilo não tinha nada a ver com a gente e que não representava nossas acusações reais. 2 dias depois, a FedEx bateu na porta de todo mundo com os envelopes grossos do advogado da Sra. Blade. Fico me perguntando por que o diretor preferiu fingir que nada estava acontecendo, em vez de falar sobre um aluno que quase morreu. Do jeito que ele falava em drama desnecessário, chego a pensar o que ele tanto queria esconder. Será que era só para proteger a reputação da escola ou tinha mais coisa por trás? As cartas ameaçavam nos processar por difamação se continuássemos falando do que aconteceu. Diziam que a gente estava destruindo a reputação dela e causando sofrimento emocional com nossas mentiras. Meus pais ficaram apavorados, mas o Gray chamou todo mundo para uma reunião de emergência no escritório dele. Ele explicou que aquilo era só para tentar calar a gente, mas avisou que mesmo assim precisávamos tomar cuidado com o que postávamos. Nada de publicar sobre o caso, nada de falar com jornalistas sem ele por perto e, principalmente, nada dessas teorias malucas de seguro. Resolvemos nos organizar e criamos um Google Drive para juntar todas as provas. O Mike ficou responsável por digitalizar os documentos. A Sarah reuniu os laudos médicos, a Kate organizou os depoimentos das testemunhas e eu montei a linha do tempo com tudo o que aconteceu naquele dia. Tínhamos pastas para reportagens, prints das redes sociais, e-mails de apoiadores e a pilha cada vez maior de documentos jurídicos. Ver tudo aquilo organizado fazia parecer mais real e tirava um pouco a sensação de pesadelo sem fim. A escola também ficou mais difícil para mim, porque eu não conseguia mais controlar minhas crises de pânico. Na aula de química, alguém abriu um pacote de castanhas
e eu simplesmente entrei em pânico, sentindo a garganta fechar mesmo sem ter comido nada. Não conseguia respirar. A professora chamou a enfermeira, que já sabia do meu novo plano de emergência. Eu podia sair da aula sem pedir pra ninguém se não me sentisse bem. Foi constrangedor sair correndo daquele jeito, todo mundo olhando. A enfermeira me deu um saco de papel pra eu respirar e ligou pra minha mãe ir me buscar. Perdi o resto do dia e ainda tive que remarcar uma prova. Na semana seguinte, rolou a tão esperada reunião do conselho escolar. A Kate tinha preparado um depoimento enorme e ensaiou várias vezes. Mas quando chegou a hora, avisaram que ela só teria 3 minutos pra falar. Ela tentou ler rápido, mas cortaram ela no meio da frase. Pais começaram a gritar na plateia, dizendo que estavam tentando esconder os fatos. E uma mãe, revoltada, levantou e gritou que o filho dela estava na sala e tinha pesadelos até hoje. Os seguranças tiveram que intervir, e o presidente do conselho ameaçou expulsar todo mundo se não se acalmassem. 3 pais acabaram sendo retirados à força, inclusive o pai da Kate, que filmava tudo no celular. No final, o conselho só disse que iria considerar nossas preocupações, ou seja, não iam fazer nada. Saímos de lá arrasados, com a certeza de que ninguém se importava com o que estávamos passando. Quando finalmente recebemos resposta da promotoria, não foi nada animador. Ligaram para nossos pais avisando que ainda faltavam os laudos médicos para decidir se iam mesmo abrir denúncia. O promotor disse que o processo podia demorar meses, e mesmo se a senhora Blade fosse acusada, talvez fizesse um acordo. Segundo eles, casos assim eram difíceis de provar. Ela podia simplesmente alegar que não sabia da gravidade das alergias. Meu pai ficou tão revoltado depois dessa ligação que jogou o celular na mesa e quebrou a tela. Todo mundo sentia que o sistema estava deixando a gente na mão e que o Tommy morreu à toa. Mas aí o Jasper recebeu um e-mail inesperado que nos deu um fio de esperança. Alguém que trabalhou com a senhora Blade num acampamento de verão, 10 anos atrás, entrou em contato depois de ver as notícias. Essa pessoa contou que ela vivia dizendo que os pais tinham curado a alergia dela a gatos trancando ela numa sala cheia de gatos quando era pequena, e que ficava pregando esse absurdo pra todo mundo, dizendo que era assim que todas as alergias deviam ser tratadas. O e-mail tinha datas, nomes de outros monitores que ouviram essas histórias. O Jasper mandou tudo pro Gray e incluímos na nossa pasta de provas, mostrando que aquelas ideias perigosas dela vinham de longe e que ela sabia muito bem o que estava fazendo comigo. O Gray juntou tudo isso para finalmente entrar com o processo civil contra a senhora Blade e o distrito escolar, pedindo indenização pelos custos médicos, pelo trauma e pela morte do Tommy, cujos pais também estavam no processo. A papelada era enorme, com mais de 100 páginas detalhando tudo o que aconteceu, tudo escrito com linguagem de advogado. Ler aquilo me fez ver o tamanho do problema e o quanto nossas vidas mudaram por causa de uma professora substituta que achava que sabia mais que os médicos. 2 dias depois, a Kate me mandou um link que me fez jogar o celular longe. A senhora Blade tinha postado um vídeo de 20 minutos no YouTube, dizendo que era a verdadeira vítima e que a gente estava mentindo sobre tudo. Ela entrou na sala chorando lágrimas de crocodilo, dizendo que nunca quis machucar ninguém e que a cultura do cancelamento estava acabando com a vida dela. Nos comentários, era um festival de gente afirmando que os jovens de hoje são sensíveis demais e que ela estava servindo de bode expiatório por uma tragédia que ninguém teria como evitar. Passei as próximas 3 horas vomitando, com minha mãe segurando meu cabelo. O distrito convocou uma reunião de emergência para sexta-feira e trouxe propostas de acordo cheias de cláusulas de silêncio. A papelada era um calhamaço de juridiquês, mas no fim das contas, queriam nos pagar para ficarmos de boca fechada. Alguns pais já iam assinando porque precisavam daquele dinheiro para pagar as contas do hospital e da terapia. Vi minha mãe olhando o valor do cheque e tentando calcular mentalmente se dava para cobrir tudo o que gastamos. Outros pais gritavam que aquilo era dinheiro sujo, que o distrito só queria enterrar tudo antes de uma investigação de verdade. O pai da Kate rasgou o acordo na frente de todo mundo. A sala virou um campo de batalha, os pais discutindo de um lado, advogados do distrito anotando tudo do outro. Foi quando nosso advogado, o Gordon, jogou uma pasta na mesa e fez todo mundo ficar em silêncio. Os registros mostravam que a senhora Blade tinha pulado o módulo obrigatório de anafilaxia 3 anos atrás, entregou um papel dizendo que já tinha feito o treinamento em outro emprego, mas ninguém foi checar se era verdade. O superintendente ficou branco lendo aquilo. O Gordon também achou e-mails de administradores ignorando alertas sobre o comportamento dela nas reuniões. Um professor comentou que ela parecia gostar demais de mandar nos alunos. Outro e-mail dizia que ela falava umas coisas estranhas, tipo que alergia era invenção da indústria farmacêutica. Os advogados começaram a cochichar e pediram um intervalo. Ficamos presos na sala por 2 horas, enquanto eles se descabelavam numa sala lá no fim do corredor. O Sr. Peterson apareceu na minha casa no fim de semana, querendo falar comigo,
Sentou nos degraus da varanda, nem olhou na minha cara para admitir que tinha visto tudo pela janela aquele dia. Disse que o sinal positivo da Sra. Blade fez ele achar que estava tudo certo, e que confiava nela por ser professora. Ele tremia enquanto falava que estava tendo pesadelo com o Tommy, e não conseguia parar de pensar em como tudo teria sido diferente se tivesse aberto a porta. Eu disse que a culpa dele não mudava o fato dele ter ido embora enquanto as crianças pediam socorro. Ele saiu chorando, mas eu não senti pena nenhuma. Na semana seguinte, o distrito anunciou novas regras exigindo que todas as portas das salas ficassem destrancadas durante as aulas, e começaram a instalar EpiPens de emergência em caixas vermelhas, bem visíveis. O diretor Barfield fez uma assembleia para explicar as mudanças, mas fugiu de comentar o motivo de repente, tudo aquilo ser necessário. Parecia muito pouco depois de tudo que a gente passou. As crianças continuavam tendo crise de pânico naquela sala, mesmo depois de trocarem as carteiras e repintarem as paredes. O Jack começou a ir lá em casa depois da escola para me ajudar a treinar para os depoimentos. A gente sentava na cozinha, ele perguntava. Eu tentava responder sem chorar ou perder a cabeça. Ele era super paciente quando eu precisava de um tempo para respirar. Combinamos limites para nossa relação bagunçada, focando só no caso e deixando o resto para depois. A presença dele ajudou mais do que eu imaginava, mesmo com aquele clima estranho entre nós. Isso durou até o Daniel trair todo mundo, vazando prints do nosso grupo privado para um blogueiro defensor da Sra. Blade. Ele ainda editou as mensagens para parecer sensato e fazer a gente parecer exagerado, querendo só aparecer. As mensagens se espalharam e começaram a surgir comentários dizendo que éramos atores contratados, destruindo a vida de uma mulher inocente. Nosso grupo expulsou o Daniel na hora, e a reputação dele afundou na escola quando descobriram. Jogavam os livros dele no chão, no corredor. Ninguém sentava com ele no almoço, até os professores olhavam torto quando ele entrava. Na minha próxima sessão de terapia com o Emmett, trabalhamos esse impulso que eu tinha de ir atrás da Sra. Blade pessoalmente. Eu sonhava que aparecia na casa dela para fazê-la entender o que causou. O Emmett me fez enxergar que seguir pelo caminho legal era mais seguro e daria mais resultado do que qualquer confronto. A vontade de fazer besteira diminuiu, mas nunca sumiu de verdade, principalmente quando eu acordava assustada dos pesadelos. Finalmente saiu a reportagem completa do Jasper Beckwith, depois que a gente autorizou usar nossos nomes. Ele passou meses juntando cada detalhe, incluindo o estado do Tommy piorando nos últimos dias, e o bilhete que os pais encontraram. Tudo mudou quando as pessoas leram a linha do tempo do Tommy perdendo a visão e escolhendo por fim a própria vida, porque não queria viver na escuridão. O vídeo dela chorando e se fazendo de vítima, enquanto os pais do Tommy entravam com o processo, foi o ápice do absurdo. Isso é ginástica mental de nível olímpico. Alguém dá uma medalha de ouro para ela por perder completamente o ponto. O artigo viralizou, milhões de compartilhamentos e até famosos comentando, enquanto os defensores da senhora Blade sumiram, só sobrando uns teóricos da conspiração dizendo que era tudo armação. Foi aí que o Gordon achou a prova que tanto procurávamos. Os registros mostravam que, 5 anos antes, em outra escola de outro distrito, a Sra. Blade já tinha feito algo parecido. Trancou alunos durante um simulado de tornado porque achava que estava ensinando disciplina. Um aluno teve crise de pânico e desmaiou, mas a escola só pediu para ela sair quieta, sem escândalo. Passaram o problema para frente dando referência neutra, sem contar nada. No depoimento, o RH do outro distrito admitiu que só queria que ela fosse embora e não ligava para onde ela ia. 2 dias depois, os apoiadores da Sra. Blade acharam a gente na internet. Meu celular lotou de mensagem me chamando de mentirosa e de querer aparecer, enquanto a Kate recebeu ameaça de morte no Instagram. O Gray Bellamy avisou para printar tudo e não responder ninguém. As mensagens não pararam durante semanas. Gente dizendo que a gente tinha destruído a vida de uma professora inocente, que o Tommy só se matou porque era fraco, não por causa do que aconteceu. Bloqueei mais de 40 perfis, mas sempre aparecia alguém novo. 3 semanas depois, lá estava eu numa sala de reunião, prestando depoimento enquanto o advogado da Sra. Blade me pressionava por 4 horas seguidas. Ele fazia as mesmas perguntas de 1000 jeitos, tentando me fazer escorregar ou admitir que eu estava exagerando. Contei tudo como foi, do jeito que aconteceu. Como rastejei pelo chão, o sangue escorrendo do nariz, minha garganta fechando. A Sra. Blade ficou em frente o tempo todo, e quando contei que rastejei de 4, ela ficou pálida na hora, e o advogado teve que pedir uma pausa. 2 meses depois, o promotor ligou avisando que ela seria denunciada criminalmente. A Sra. Blade foi acusada de 2 crimes de exposição de menores ao perigo, e um de cárcere privado. Ela apareceu no tribunal de terno cinza, tentando parecer séria, mas mesmo assim, saiu algemada depois de se declarar inocente. O juiz fixou a fiança em $50.000, que ela pagou no mesmo dia, mas ver aquela mulher de algemas foi a primeira vitória de verdade que a gente teve. Os advogados do distrito vieram com uma proposta de acordo generosa, cobrindo todas as nossas despesas médicas e terapia pelos próximos 5 anos.
Era uma grana alta, mas vinha com uma cláusula de sigilo que nos proibiria de falar sobre o caso, a não ser em discussões de política pública. A Kate e eu passamos 3 dias brigando para incluir o direito de falar em escolas sobre segurança alimentar e defender treinamentos melhores. Eles só aceitaram quando ameaçamos recusar tudo e ir até o fim no tribunal. Os advogados cederam e incluíram a exceção que a gente queria, além de um recurso para criar uma fundação em nome do Tommy. Na semana seguinte, a escola fez uma assembleia obrigatória com 1 minuto de silêncio pelo Tommy, mas metade dos alunos estava no celular, e alguns ainda cochichavam que a gente exagerava. Um chegou a falar alto que o Tommy já devia ser deprimido, e aquilo era desculpa nossa. Saí correndo e vomitei no banheiro, enquanto a Kate ficou e gravou tudo. No mês seguinte, o Conselho Estadual de Educação votou por unanimidade para caçar de vez o registro da Sra. Blade. Publicaram no site oficial. Agora qualquer escola que procurar o nome dela vai ver para sempre. Ela não pode mais dar aula, nem em escola particular, nem dar reforço, porque a cassação impede qualquer cargo com crianças. Foi aí que ela entrou na justiça, processando o distrito por demissão injusta, dizendo que foi bode expiatório por causa das falhas deles em treinamento e supervisão. No processo, nos chamou de crianças manipuladoras que inventaram uma história só para destruir a carreira dela. Achei o documento online às 2 da manhã e li tudo, cada página dela se pintando de vítima e retratando a gente como jovens ardilosos que bolaram tudo. O Emmett me achou chorando no chão do quarto às 4 da manhã, tirou o notebook da minha mão e me fez prometer parar de procurar qualquer coisa sobre o caso. Ele colocou bloqueadores nos meus aparelhos e me ajudou a achar uma terapeuta especializada em traumas causados por figuras de autoridade. A gente se reuniu com os advogados uma última vez para assinar o acordo, já com todas as nossas condições. O dinheiro ia cobrir todos os tratamentos e anos de terapia, e ainda podíamos falar sobre o que aconteceu, desde que fosse focando em reformas de segurança e sem atacar diretamente o distrito. Não era justiça perfeita, porque nada traria o Tommy de volta, mas pelo menos conquistamos algo concreto, que foi fruto da nossa luta. Naquela noite, a Kate pegou o notebook e começou a escrever uma missão. A Sarah fez uma lista de todas as reuniões de conselho escolar do estado. O Jack criou um logo com as iniciais do Tommy dentro de uma cruz médica, e eu comecei a anotar tudo o que precisava mudar nos protocolos de emergência das escolas. Na semana seguinte, registramos oficialmente a Lei Tommy como ONG e criamos perfis nas redes sociais, que bombaram rapidamente. Nossa primeira reunião de conselho era em outra cidade, e fomos todos na minivan da mãe da Sarah, cheios de panfletos e com o coração na mão. Fui lá na frente e contei como vi os olhos do Tommy incharem até fecharem enquanto a professora comia amendoim e ria da nossa cara. A Kate mostrou o vídeo que alguém tinha gravado antes da professora tomar o celular, e a Sarah leu estatísticas de quantas crianças morrem por alergias nas escolas todo ano. O Jack apresentou nossa ideia de armários de remédios obrigatórios, sempre destrancados, e treinamentos de emergência a cada 3 meses para toda a equipe. O conselho aprovou na hora e os pais choraram na plateia. Visitamos mais 12 distritos só naquele mês e todos aprovaram nossas propostas de segurança. A imprensa local espalhou a história e, de repente, escolas de outros estados começaram a nos procurar para implementar a Lei Tommy. Falamos numa Conferência Nacional de Educação, onde precisei sair 2 vezes para usar a bombinha, porque até hoje isso me aperta o peito. A mãe da Sarah dirigia para todo lado, fazia lanchinho pra gente levar e nunca reclamou de gasolina. A Kate mantinha uma planilha de cada escola que adotava o protocolo, e no 3º mês, eram mais de 200. O Jack conseguiu reuniões com deputados estaduais, e eles começaram a escrever leis exigindo treinamento sobre alergias. Fui depor na Assembleia Legislativa com minha EpiPen no bolso e a mão tremendo. 6 meses depois, hoje eu confiro o rótulo de tudo 2 vezes antes de comer e carrego 3 EpiPens em bolsos diferentes. Minha terapeuta diz que os pesadelos com lábios roxos e espuma vão sumir com o tempo, mas ainda acordo sem ar de vez em quando. O julgamento da Sra. Blade é mês que vem, e o promotor diz que temos um caso forte de negligência criminal e cárcere privado. Os pais do Tommy mandaram uma carta agradecendo tudo, mas a mãe dele chorou o memorial inteiro na semana passada. A raiva não me sufoca mais, mas ela aparece quando vejo pasta de amendoim na prateleira, ou ouço o professor reclamando de pai superprotetor. Não conseguimos trazer o Tommy de volta, mas garantimos que a Sra. Blade nunca mais vai poder machucar outra criança.